para a gente efetivamente brigar por títulos. Para passar pelo Flamengo na Libertadores da América, não é permitido o erro. Para ganhar do Flamengo na Libertadores da América, o Roger tem que estabelecer a estratégia perfeita, ela ser executada com maestria e os jogadores estarem com uma faca entre os dentes, lutando como se estivessem numa guerra. Pessoal, eu acho que é de conhecimento de todos, né, que o Flamengo pegou o Internacional nas oitavas de final da Libertadores, né, jogo esse que é um clássico, né, um clássico aqui podemos dizer, do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, e tem torcedor do Inter aí preocupado, pessoal, que é Baldasso, né, sem sombra de dúvida, ele tem motivos para preocupações, né. Claro, o Flamengo fez um bom mundial, queira ou não queira, né? Principalmente aqueles que gostam de torcer contra, né? Mas a maioria sabe que o Flamengo fez um grande mundial. Apesar de ter saído, o Flamengo perder alguns jogadores, né? Como o Gerson, pode perder o Wesley, mas mesmo assim o Flamengo é muito forte, né? E o Flamengo vai na janela de transferência para fazer contratações e reposições, né? Já pelo outro lado, o Internacional tem dificuldade para fazer algumas contratações e ainda está perdendo alguns dos seus principais jogadores, né? E principalmente faz uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, né? Isso aí tem arrancado o sono dos colorados, né? E para aqueles que a expectativa era gigantesca, né? Porque para muitos a expectativa do Internacional, quando parasse para a Copa do Mundo, era tá entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, tá jogando bom futebol, colocando medo nos adversários, tanto da Copa do Brasil como na Libertadores, mas foi o contrário, pessoal, não foi isso que aconteceu e os torcedores, Baldasso aí, faz algumas críticas, né, solta o verbo, não pipocou. Vamos trazer o corte aí, pessoal, créditos do vídeo, vai para o canal do Fabiano Baldasso, link tá aqui na descrição, vamos ver o que foi que ele falou aí, final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá, pessoal. Só que os times brasileiros que nós estamos vendo mostrando uma força e tal, são, né, o Flamengo até caiu, mas olha o Fluminense, mas o Flamengo também fez coisas maravilhosas nessa competição. Nós estamos falando de times que o Inter vai enfrentar na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Eu até vou me estender lá adiante, talvez durante o programa. Até já tenho falado sobre isso, sobre as tais chances que o Inter tem contra Flamengo e Fluminense. Eu acho que tem. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco para as nossas coisas agora, porque essas chances, elas passam por algumas coisas que nós temos que fazer, alguns problemas que nós temos que resolver. Qual é a nossa situação do momento? O que os colorados têm neste momento? No geral, tem pessoas que discordam e tal, e eu não estou nem falando da minha opinião. O que eu tenho percebido entre os colorados? O que eu tenho percebido entre os colorados? Há uma decepção com o que foi o Inter basicamente depois do Gauchão, com alguns bons momentos na Libertadores, alguns bons jogos no Brasileiro, mas no geral se esperava muito mais do que isso. Então há uma decepção que gera uma apreensão. Se nós tivéssemos chegado à conclusão que o nosso time é uma porcaria, que o Inter é ruim, não haveria apreensão. Nós estaríamos conformados. E nós não estamos conformados, nós estamos apreensivos. Sabe por quê? Porque nós sabemos que há qualidade. Caiu o meu ring light aqui. Nós sabemos que há qualidade. Nós sabemos que tem bola ali, porque essa bola já apareceu na temporada. Essa bola já apareceu. O Internacional já mostrou o seu potencial. Na vida, para mim, é isso. Para saber a qualidade de alguma coisa ou de alguém, eu vou lá e olho o que ela fez de melhor. O que ela fez de melhor aponta o seu potencial. Bom, mas aí pode ser que este melhor aconteceu uma vez só, aconteceu por uma junção de astros. Tá. É esse o caso do Inter? O Internacional foi um golfinho que apareceu, fez uma gracinha e voltou para o fundo do mar? Não foi tão raro assim.
O Inter fez todo um campeonato gaúcho de forma retilínea, muito acima, com inclusive ao final do gauchão, colegas do centro do país, para não dizer que nós somos clubistas, mas colegas do centro do país dizendo que o Internacional era um dos melhores, se não o melhor time do Brasil em desempenho naquele momento. Ah, baldaço! Mas era o gauchão. Tá. Depois do gauchão, que a coisa meio que desandou, do eletrocardiograma. Mas vamos pegar depois do gauchão. Nós temos também bons momentos depois do gauchão. Embora a irregularidade, embora o eletrocardiograma, nós temos bons momentos depois do gauchão. No próprio brasileiro, que a gente está fazendo uma campanha horrorosa, eu meti 3-0 no bom time do Cruzeiro, eu empatei com o Flamengo no Maracanã, e no primeiro tempo daquele jogo eu fui melhor que o Flamengo e eu estava na frente. O Palmeiras do Beira-Rio, se não fosse o Valência perder gol, a gente teria ganho, nós jogamos melhor do que o Palmeiras do Beira-Rio. Então tem alguns bons momentos no brasileiro. Mas na Libertadores, por exemplo, tem ótimos momentos. Neste caminho claudicante do Internacional depois do Campeonato Gaúcho, a Libertadores fez com que o Inter sofresse um pouco, é verdade, especialmente por aquele tropeço contra o Nacional no Beira-Rio. Mas aí, na tal fase de grupos da Libertadores, no tal grupo da morte da Libertadores, o Internacional, em determinado momento, com muita qualidade, começou a resolver os seus problemas. Não vamos tratar com normalidade. Eu não vou aceitar o discurso. Esses dias veio o Diogo Rossi para mim. Ganhou do Atlético Nacional no Beira-Rio, baldaço. Mas tu lembra dos milagres do Antônio? Foi 3-0, cara. Foi goleada contra o Atlético Nacional no Beira-Rio. O jogo contra o Nacional no Uruguai, Diogo Rossi também diz isso, foi uma exceção, estabeleceu uma estratégia para aquele jogo que... Cara, foi uma puta vitória, jogando muita bola, e depois ganhou do Bahia no Beira-Rio também, jogo decisivo. No tal grupo da morte que diziam que o Inter estava fora, o Inter foi primeiro colocado, com 3 vitórias. Os outros 3 clubes do grupo tiveram uma vitória. Então é incontestável. Isso é bola, isso é qualidade. Eu faço questão de passar por todos esses momentos do Inter. Porque tem sim o Inter bunda mole, o Inter que começou a tomar gol em todo o começo de jogo, o Inter desmobilizado, e quando eu falo Inter, eu falo desde a direção, que a galera meio que saiu de férias antes. Eu estou falando do Roger também, perdendo a mão na questão tática do time, eu estou falando de decadências técnicas, eu falo de tudo isso com você sem problema nenhum, mas eu também tenho que falar dos bons momentos. E é por isso que nós ficamos apreensivos. Porque nós sabemos que pode dar. Nós sabemos que tem condições disso. Mas nós temos que voltar a ser o que já fomos. E não oscilarmos tanto assim. De novo o Diogo Rossi, que talvez nem mereça que eu o cite tanto aqui. O Diogo Rossi disse que o primeiro semestre do Internacional foi ruim. Opa. O primeiro semestre do Internacional foi bom. Eu ganhei um campeonato gaúcho atropelando, que eu não ganhava depois de 8 anos. Eu estou classificado às oitavas da Copa do Brasil e eu estou classificado, depois de passar pelo grupo da morte na Libertadores, estou classificado às oitavas da Libertadores. Então, opa. O primeiro semestre do Internacional foi bom. A única competição que nós estamos e fomos mal foi o Campeonato Brasileiro. Então, opa. O primeiro semestre foi bom. Com todos os problemas que nós tivemos, o primeiro semestre foi bom. Mas não basta ser bom no segundo semestre. Não basta ser bom no segundo semestre. Tem que ser ótimo. E é isso que eu faço questão. Baldasso, eu tenho muita consideração a você, considero muito, gosto muito dos seus vídeos, mas aí eu vou discordar plenamente de você. Para mim, Campeonato Gaúcho não serve como base para nada. Até porque Campeonato Gaúcho só tem 2 times. E dos 2 times tinha um que tava uma baba, né? Que era o Grêmio, né?
Então, se você for tirar Campeonato Gaúcho como base, a tendência é que aconteça o que está acontecendo aí com o Internacional na zona do rebaixamento, e vocês ficam se perguntando por quê? Porque o desempenho era um desempenho enganoso. Era um desempenho aí de Campeonato Gaúcho que todo mundo sabia que era um desempenho enganoso. Uma competição fraca, vamos ser realistas, né? Ok, fazia 8, 7, 6 anos que você não ganhava, incompetência de vocês. Mas não é porque o campeonato é um campeonato que é bem disputado, que tem vários times qualificados, não. Por isso que eu digo, campeonato carioca, campeonato paulista não serve de base para nada, né? Eu acho que, inclusive, teria que acabar esses campeonatos. Então, de sublinhar com vocês. No segundo semestre, essa oscilação é chegar na partinha de baixo dessa oscilação, pumba, fora da Copa do Brasil. É chegar, baixar o risco. Sabe o eletrocardiograma que faz aqueles risquinhos assim? Quando chega, se tiver esse risquinho assim, quando tiver o risquinho aqui embaixo, pumba, cai na Libertadores também. Não basta ser bom o segundo semestre, como foi o primeiro. Tem que ser ótimo para a gente efetivamente brigar por títulos. Para passar pelo Flamengo na Libertadores da América, não é permitido o erro. Para ganhar do Flamengo na Libertadores da América, o Roger tem que estabelecer a estratégia perfeita, ela ser executada com maestria e os jogadores estarem com uma faca entre os dentes, lutando como se estivessem numa guerra. Esta é a chance do Internacional no segundo semestre. Contra este Fluminense embalado pelos melhores momentos da sua história que está passando, históricos momentos, o Internacional vai ter que ser perfeito. Porque o Internacional, aí vem a parte boa, do otimista e sonhador Fabiano Baldasso, o Internacional, com a estratégia perfeita e lutando por um prato de comida, com a qualidade que tem, briga pelos títulos que vem pela frente. É nisso que eu acredito e é isso que eu cobro. É isso que eu cobro de todos que estão no Internacional neste momento. Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Baldasso Night Show. Relaxou demais no Campeonato Brasileiro. O Internacional estabeleceu uma estratégia porca para o Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Eu entendo que em determinados momentos tu ia ter que preservar um pouco mais pensando nas Copas. Só que o Internacional fez porque o Inter botou na cabeça que o Inter é o time mais cansado do Brasil. O Internacional estabeleceu um vitimismo pela sequência de jogos que ninguém estabeleceu. Tem 15 times do Brasil que jogaram mais partidas que o Inter nesse ano. E o Inter, meu Deus, estamos extenuados. E aí o Roger chega, e não é só fisicamente, porque esse estresse de muitos jogos é um estresse mental do Internacional. O Internacional se vitimizou de uma forma. E aí isso começou a refletir nas decisões que o Inter tomava. Para mim tem um momento assim, ó, que mostra tudo. Teve um Inter e Botafogo no Rio de Janeiro, no final de semana, em que o Inter decidiu botar o time todo reserva, porque tinha um jogo na quinta-feira pela Libertadores. Pois o Botafogo, que enfrentou o Inter, tinha um jogo na Libertadores um dia antes que o Inter, na quarta-feira. E jogou com o time titular contra o Inter e meteu 4-0 no Internacional. Quer dizer, o Inter se vitimizou de uma tal forma e estabeleceu contra o Sport Recife. Sport Recife, todo mundo ganha do Sport Recife. Aí o Inter botou um time de merda lá e não conseguiu ganhar. Vocês estão entendendo? Estratégia porca. E fora isso, né, a desmobilização. Desmobilização. O Internacional pegou o Fluminense no Beira-Rio, com chance de ir para o Z4, e não tinha um dirigente aqui dos hierarquicamente mais fortes. Tava o D'Alessandro, que já estava na Argentina e depois emendou férias. O Bisol estava com a família na Europa e o presidente estava na final da Champions League. Largaram à deriva. O Inter era um barco à deriva contra o Fluminense no Beira-Rio. Aí depois, o D'Alessandro é uma figura determinante no vestiário. O Inter antecipou as férias do D'Alessandro, gente, com o Campeonato Brasileiro rolando. Não pode! Não pode, desculpa, mas não pode!
Então o Inter largou, fez uma estratégia errada para o brasileiro e largou o brasileiro. Vocês entendem o quanto é representativo isso? O Inter enfrentou o Bahia no Beira-Rio e tinha mais 2 rodadas pelo brasileiro. O Inter pegou o Bahia pela Libertadores, ganhamos tal. Acabou o jogo. Os dirigentes saíram tudo, foram tudo embora. E o Inter com mais 2 jogos do brasileiro. Aí entrou no Z4 e a galera tava já. Larguei. Porque vamos combinar uma coisa. Se eu sou jogador de um time de futebol, eu tenho um jogo no final de semana e eu sei que os dirigentes já saíram tudo de férias, o que passa na minha cabeça? Foda-se esse jogo, né? Vamos jogar de qualquer jeito. Todo mundo largou já, tá todo mundo de férias já. Pois é, exato. O Jairo Vink tá por aqui, ó. Eu fico pensando, nesse frio, tirar 70 peças de roupas por 3 minutos. Eu acho que ele botou volante no nível do Fernando. Vale quanto? E ainda precisamos de um 8 também, mas são contratações prioritárias nessa janela. Um volante para substituir o Fernando vale 3 milhões de euros. E o Inter não vai gastar isso. O Inter não vai fazer um movimento desse tamanho. O primeiro volante, eu lamento informar vocês, não que eu ache ele um desgraçado, porque ele não é, mas ele é muito inferior. O primeiro volante, me confirma isso Juliano Machado, o primeiro volante do Roger Machado para substituir o Fernando se chama Ronaldo. Correto? Hoje é. Hoje é o Ronaldo. Não tem outro. Não é o Thiago Maia, né? Se a galera daqui a pouco imagina o Thiago Maia nessa função, pelo menos a informação que a gente tem que o Ronaldo é o preferido do Roger para fazer a função de 5. A gente precisa de um 8 sim, Marcos. Não deveria precisar. Era pro Bruno Henrique estar jogando mais, era pro Thiago Maia ter voltado e se firmado com a camisa 8. Mas a gente também não vai contra o Irala, que era para vir, não veio. De novo. É verdade. Então, não se iludam. A Tami aqui, ó. O Inter é uma incógnita. Ou vai fazer um jogo épico ou horrível. É como tu disse, Balda, é um eletrocardiograma. Já vamos preparar o coração para passar raiva. Vamos, Tami, vamos. Vão ser momentos de muita tensão. Estamos preparados. E tem essa aqui também, mas essa aqui eu não vi, ó, o FK, ó. Boa noite, vi notícias que o Flamengo está vendendo o Gerson por 25 milhões de euros, essa é a verdade, né, ele vai jogar no Zenit, e estariam atrás do Thomas Partey pro lugar, eles ficam melhor ou pior? Pô, mas o Partey, ele não é o do Arsenal, esse cara? Eu acho que ele é do Arsenal, muito difícil, hein, muito difícil trazer. Eu não vi nada sobre isso, sinceramente, mas que o Flamengo vai se reforçar, vai, né, o Baldasso? Vai, e aí vai chegar alguém e não vai ser pouca coisa. Exato. O Jailson Tricolor, ele começa ali com o pai de vocês, Fluminense, mas acho que o importante é sobre a questão do valor que o Fluminense já recebeu, né? Jailson, já ganhou 230. Deixa eu te dizer uma coisa, Jailson. É importante saber a história, Jailson. Em 1975, semifinais do Campeonato Brasileiro. O Fluminense era treinado pelo Didi Folha Seca. Os jornais cariocas colocavam a seguinte manchete: Fluminense já se prepara para a final do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem um jogo contra o Inter. Era a semifinal. Jogavam no Fluminense, meu querido Juliano Machado, o Rivelino e o Zé Mário, que foi técnico do Inter depois. O Fluminense era um timaço. O Inter ganhou de 2-0 do Fluminense lá, calando a boca do Brasil inteiro, com a atuação mais incrível de um jogador na década de 70, que foi do Paulo César Carpegiani. Nós matamos o Fluminense naquele ano. Em 1992, Internacional e Fluminense jogaram uma final de Copa do Brasil. O Internacional ganhou a Copa do Brasil em cima do Fluminense. Os 2 jogos mais importantes entre Inter e Fluminense na história, ganhou o Inter. Então, se alguém é pai neste confronto entre Inter e Fluminense, é o Inter. Tá respondido aí, ó. O Eduardo. Nação flamenguista, Baldasso preocupado com esse confronto aí entre Flamengo e Internacional, né? Na verdade, é um confronto aí que é clássico do futebol sul-americano, né? Todo mundo sabe que é um jogo decisivo tanto para Flamengo como para o Internacional. Para mim, se o Flamengo passar, pessoal, não é que o jogo seja fácil, não, longe disso. É um jogo complicado, é um jogo difícil. Mas para mim, se o Flamengo passar pelo Internacional, o Flamengo tem grande chance de conquistar a Libertadores, né?
O Flamengo vai perder alguns jogadores? Vai, pessoal. O Internacional perdeu alguns jogadores? Perdeu. Mas eu acho que o Flamengo tem um melhor time que o Internacional, né? O Flamengo, além de ter um melhor time, tem um melhor treinador, tem um cara que estuda as equipes adversárias. Então, sem sombra de dúvida, é o time a ser batido nesse momento no futebol brasileiro, né? Eu vejo muita gente aí citando o Fluminense, que o Fluminense isso, o Fluminense ganhou um jogo do Internacional de Milão. E pra mim, eu nunca vi um time que eu não sei porque é que esse time chegou aí na final da Champions League. Sinceridade, eu não sei. A não ser que eles quisessem perder, né? Quisessem perder já pra entrar de férias, né? Talvez, eu não duvido, né? Não duvido, mas futebol, vou ser bem sincero, se botar esse time aí pra jogar Campeonato Brasileiro, vai ser osso, viu? Vai ser osso pra ele terminar entre os 5 primeiros pra ir pra Libertadores, viu? Mas é isso, é um grande jogo. O Flamengo tá perdendo o Gerson. Perdendo não, já perdeu o Gerson. Vai no mercado. O Flamengo perdeu o Pulgar para esse jogo. Vai no mercado. Surgiu boatos aí que o Flamengo estaria disposto a vender Pedro. O Flamengo desmentiu qualquer informação, né? Foi um jornalista aí, né? Vocês sabem quem foi, Mauro César, né? Essa informação que tinha recebido, uma fonte dele tinha dito que o Flamengo estava disposto a vender Pedro. O Flamengo desmentiu e desmascarou o jornalista, né? Ele disse que não vai divulgar as fontes por causa da questão jornalista. Pessoal, eu sei que tem muitos jornalistas aí que gostam do clickbait, né? Gosta do clickbait, gosta de chamar a atenção, né? Eu também não vi motivo, né, não tô dizendo aqui que é o caso de Mauro César, que ele faz o clickbait, não. Só sei que o Flamengo desmentiu, né? E se ele tem as provas, ele poderia provar, né? Tá aqui as provas. Não sei por que ele não quis provar. Mas dificilmente o Flamengo vai vender Pedro, pessoal. Pedro é um atacante importantíssimo. Ok, no Mundial de Clube a gente sabe que o Flamengo tinha uma filosofia de jogo onde marcava pressão, os times era bastante qualificado. Já agora aqui no futebol brasileiro, o Bahia é o Flamengo, pessoal. Quem vai mandar nos jogos é o Flamengo. Então, eu acho que não tem motivo para o Flamengo querer vender Pedro, né? E sobre o Internacional, como o Baldasso aí falou, o Baldasso está muito certo nas suas palavras. Ele diz que para o Inter passar pelo Flamengo, fazer um grande jogo, tem que ter uma estratégia perfeita. Eu também concordo. É a mesma coisa do jogo do Flamengo e o Bayern de Munique, né? O Flamengo, para passar pelo Bayern de Munique, teria que ter uma estratégia perfeita, uma margem de erro zero. Mesmo jeito Internacional. Tem que ter a margem de erro zero e tem que ter uma estratégia perfeita. Mas aí eu pergunto, esse treinador do Internacional que muitos glorificavam ele, que ele teria que ir para a seleção brasileira, que era o melhor treinador. Será que ele tem uma estratégia? Eu pergunto ao torcedor do Internacional, qual é a filosofia de jogo do Inter? Qual é o estilo de jogo? Porque qualquer clube hoje deveria ter um estilo de jogo, né? Aí eu pergunto, qual é a do Internacional? Pressão, recua, joga na intermediária, como é? Qual é a estratégia de jogo? Complicado, né, pessoal? A estratégia de jogo hoje no futebol brasileiro eu só conheço um time, que é o Flamengo. O que perca, o que ganha, todo mundo conhece o estilo de jogo do Flamengo, né? Mas já o Internacional não tem sua estratégia. Pode ganhar do Flamengo? Pode, porque jogo é jogo, clássico é clássico, mas sinceramente o Flamengo é favorito, né? Temos que ser realistas, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, né? Peço aí para vocês se inscreverem no canal Fla News e até a próxima, pessoal.